A graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 9. Mas antes de falarmos sobre Romanos capítulo 9, nós vamos fazer um resumo da série que nós estamos meditando, que se chama Romanos, Verdade versus Ilusão. Então, nós fizemos a leitura do capítulo 1 e no capítulo 1 nós vimos que o Evangelho é Jesus e é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu uma carta para a igreja de Roma e nessa carta para os romanos nós temos o maior tratado de salvação dentro da Bíblia. Você tem vários livros na Bíblia que falam que a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo, mas Romanos é uma carta específica em que você começa e termina toda a carta vendo a construção do pensamento, a construção dos argumentos que Paulo vai revelando capítulo por capítulo para mostrar que a salvação só vem pela fé em Jesus Cristo. Então, no capítulo 1, Paulo começa falando que o evangelho significa boa notícia. Então ele diz: Deus deu para a humanidade uma boa notícia. Ele anunciou o evangelho, ele enviou Jesus para dar a vida por toda a humanidade, para que todo aquele que tem fé em Jesus receba a salvação, que significa o perdão dos seus pecados, e uma vez com o perdão dos pecados, possa chegar até Deus. Então ele diz assim: o Evangelho é Jesus, e Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele diz no capítulo 1 que quem rejeita Jesus fica entregue às suas próprias paixões carnais. Aqueles que recusam vir até Jesus são deixados diante da ira de Deus. E a ira de Deus é que, quando a pessoa rejeita Jesus, o próprio Deus vira a sua face da pessoa, para que a pessoa fique entregue às suas próprias paixões e faça tudo aquilo que ela deseja. É isso que leva as pessoas a caírem nos pecados da mentira, da infidelidade, do engano, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, dos homicídios, das bebedices, de todo tipo de males. Quando a pessoa rejeita Jesus, o próprio Deus se ira. E a ira de Deus é que ele vira o rosto e deixa a pessoa fazer o que bem quiser. Depois, nós vemos que as decisões pecaminosas trazem o sofrimento ao corpo, à alma e ao espírito. As pessoas que se entregam para as próprias paixões e que ficam longe de Deus, elas sofrem no seu corpo as consequências do seu pecado. Esse é o resultado, é o castigo de não aceitarem o Evangelho. No capítulo 1, Paulo vai dizer no versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. No capítulo 2, nós colocamos o título de que os rótulos religiosos não salvam ninguém, porque no capítulo 2, Paulo continua o argumento do capítulo 1. Ele diz assim: você que aponta o dedo para o pecado alheio, você não é melhor do que ninguém, porque você mesmo que aponta o dedo para falar do pecado do outro, também comete pecado. Então, ele diz: apontar o dedo para o pecado alheio não apaga o nosso próprio pecado. E no capítulo 2, Paulo fala a respeito dos judeus, que eles usam a lei de Moisés, como argumento
de que são superiores. E os gentios, os que não são judeus, usam as suas obras, batendo no peito, dizendo que pelas suas obras boas eles podem ser salvos. Mas, no capítulo 2, Paulo conclui: ninguém é superior, nem os judeus com a sua lei, nem os gentios com as suas obras, porque todos continuam sendo pecadores. Aí no capítulo 3, Paulo vai apresentar o veredito final. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Inclusive, esse é o versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação não vem pelo esforço humano, mas vem somente pela fé em Jesus. Esses primeiros 3 capítulos formam um bloco. O primeiro argumento de Paulo. Então, resumindo, Paulo começa dizendo: a salvação vem pela fé em Jesus. Jesus é o Evangelho, ele é a boa notícia. Quem recusa Jesus recebe a ira de Deus. No capítulo 2, não adianta você apontar o dedo para o próximo, porque todos pecam. Todos que apontam o dedo para o pecado alheio também têm os seus pecados. E no capítulo 3, o veredito final é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a salvação não vem pelo esforço, mas somente pela fé em Jesus. Aí no capítulo 4, Paulo vai dizer que, aqui no capítulo 4, Paulo vai usar o exemplo de Abraão para provar que a justificação sempre foi pela fé. Os judeus dizem o seguinte: nós temos a circuncisão e a lei de Moisés. O que é circuncisão? É o corte do prepúcio, que é a pele que cobre o órgão genital masculino, que Deus estabeleceu como uma aliança com Abraão. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Ele disse para Abraão: todo menino que nascer na sua casa deverá ser circuncidado. Deve ser removido o prepúcio, a pele que cobre o órgão genital masculino no 8º dia do nascimento. Então, esse foi um sinal que Deus deixou como um pacto com Abraão. Depois que Abraão morreu, anos mais tarde, Deus levantou Moisés e deu a lei, os 10 mandamentos, e depois ele deu várias leis para que os judeus obedecessem. Então, os judeus, na época de Paulo, diziam o seguinte: nós temos a circuncisão, que é um sinal físico de que nosso pai Abraão tem um pacto com Deus, e nós temos as leis de Moisés, que mostram que nós temos um pacto com Deus. E aí, Paulo vai dizer o seguinte: antes da circuncisão e antes das leis de Moisés e antes da circuncisão, Abraão teve um pacto com Deus por meio da fé em Deus. E Paulo vai dizer o seguinte: Abraão, ele creu na promessa do filho Isaque, mesmo sendo idoso e Sara sendo estéril. Então, o que aconteceu com Abraão, que é o pai dos judeus? Abraão era um homem velho, ele era um homem idoso. Sua esposa Sara era estéril. Ela não poderia gerar filhos. Então, Abraão não tinha nada. Ele não tinha descendência. Ele tinha muito dinheiro, mas não tinha descendentes. Deus, lá em Gênesis, no capítulo 15, faz uma promessa a Abraão: da tua descendência virá a bênção sobre todas as nações, sobre todos os povos. Todos serão abençoados por meio de você. Então Abraão pergunta para Deus: como, se eu não tenho nenhum filho? Deus faz uma promessa: você vai ter um filho seu. Você acredita em mim? E Abraão creu. Abraão creu em Deus. Ele teve fé em Deus. A partir da fé que ele teve em Deus, Deus fez com que no tempo certo
nascesse Isaque. Isaque quer dizer sorriso. Então Deus, por causa da fé que Abraão teve nele, deu o filho Isaque. De Isaque nasceram 2 filhos, que eram gêmeos, Esaú e Jacó. Desses 2 filhos, Deus separou Jacó para que fosse pai de 12 filhos, que formaram 12 tribos de Israel, e se formou o povo de Israel. Da descendência de Israel, anos depois, muitas gerações depois, veio Jesus, em quem devemos crer para ter a salvação. Então, Paulo diz o seguinte, que o judeu não deve esquecer que antes da circuncisão e da lei de Moisés, Abraão teve fé em Deus. Então aqui o ponto importante do capítulo 4 é que Abraão foi declarado justo antes de ser circuncidado e centenas de anos antes da lei existir. Logo, a fé vem primeiro. Abraão teve fé em Deus e por ele ter fé, ele foi imputado como justo. Deus o considerou justo por causa da sua fé. No capítulo 5, nós lemos que a fé em Jesus nos justifica dos pecados. Quando Deus enviou Jesus. Então todo aquele que tem fé em Jesus tem fé em Deus. Deus estabeleceu agora com Abraão, na época de Abraão não havia Jesus. Ele teve que manifestar a fé em Deus, que Deus daria um filho e que desse filho nasceria o Salvador. Agora, com o nascimento de Jesus, que é o Salvador, é necessário ter fé em Jesus para chegar até Deus. Então o capítulo 5 diz, agora nós estamos justificados dos nossos pecados. Então a fé em Jesus, quem tem fé em Jesus, tem a justificação dos seus pecados. Ele é reconciliado com Deus e uma vez que ele tem a reconciliação, ele é religado com Deus, ele tem paz, uma paz real com Deus. Aí nós entramos no capítulo 6. No capítulo 6, Paulo vai dizer que nós nos batizamos nas águas. E o batismo nas águas é um sinal público da nossa união com Cristo. Nós somos salvos pela graça e o batismo simboliza que morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida. Quando somos batizados nas águas por imersão com todo o corpo, quando descemos nas águas, isso representa a nossa morte para o velho eu. E quando saímos da água, estamos ressuscitando para uma nova vida. Estamos ressuscitando com Cristo. Então o batismo nas águas é um sinal público da nossa fé. Nós temos fé em Jesus. E nós temos fé em Jesus e quando saímos da água, quando somos batizados, morremos para nós e nascemos para uma nova vida. Então, não somos mais escravos do pecado. Passamos a ser livres por Jesus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Manter-se no pecado. O que é o pecado? Fazendo as coisas erradas, querendo ficar afastado de Deus. O maior pecado é não aceitar a Jesus. Não aceitar a Jesus para poder chegar até Deus. Esse é o maior pecado. A partir do pecado de não aceitar a Jesus, pecado significa errar o alvo. Nós erramos o alvo da vida quando esquecemos de nos conectar a Deus. E para se conectar a Deus é preciso aceitar a Jesus. O maior pecado é não aceitar a Jesus, não ter fé em Jesus. Não aceitá-lo, não ter fé nele, gera a morte. Qual morte? Morte espiritual e morte física também. Todos vamos morrer um dia, mas aqueles que morrerem fisicamente sem terem se religado, se reconectado a Deus, vão para o inferno. Não porque Deus é mau, porque Deus quer que as pessoas vão ao inferno. É porque
Ele criou os céus, ele trouxe Jesus para o mundo para trazer a boa notícia da salvação. Mas o livre-arbítrio permanece com o ser humano. Agora, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nós entramos no capítulo 7 em seguida, falando que a lei é santa, mas ela apenas aponta o pecado, ela não tem poder para removê-lo. No capítulo 7, Paulo mostra que ele tem dentro de si a lei da carne. E ele fala que todo ser humano carrega dentro de si a lei da carne. O que é a lei da carne? A lei da carne é que o nosso corpo físico deseja o pecado. Então ele diz para os judeus o seguinte: qual é a função da lei? Ele diz que a lei, ela tem uma função. A função da lei é mostrar como um espelho o que é pecado e o que não é. Então a lei vem e diz: não furte, não roube, não mate, não prostitua, não adultere. Quando a lei fala dessas coisas e o corpo mostra que tem outro desejo, que tem o desejo de fazer aquelas coisas, a lei ela serve para revelar por que, que a lei é santa, por que, que a lei é de Deus, porque ela mostra o que é que desagrada a Deus, mas ela apenas aponta o pecado. Ela não tem o poder de remover o pecado. O pecado é a lei da carne. A carne quer fazer o pecado. Ela quer prostituir, adulterar, mentir, ser infiel, matar, falar mal do outro. A carne deseja fazer o pecado. Então existe um conflito interno. Qual é o conflito interno? Existe uma ilusão de que nós podemos ser bons por esforço próprio. Paulo descreve a luta como o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Existe um conflito dentro de nós. E existe um grito de socorro. No final do capítulo 7, Paulo diz assim, que a lei nos leva ao desespero. Miserável homem que sou. Ele fala isso no final do capítulo 7, para que possamos olhar para a única saída, a graça de Jesus Cristo. Aí nós entramos no capítulo 8. No capítulo 8 que nós lemos, fala que apresenta-se a solução para o grito de socorro do final do capítulo 7. O capítulo 7 no final diz, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo do pecado? Porque se eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero, então tem um conflito. Como que eu venço esse conflito? Aí ele apresenta a verdade libertadora. Qual que é a verdade libertadora? Ele começa com a promessa de que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aceitou a Jesus e anda nos caminhos de Jesus, consegue vencer o pecado. Ele anda na vida no Espírito. A solução para o conflito do capítulo 7 é andar no Espírito. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Então a lei do Espírito de vida nos livra da lei do pecado e da morte. Agora nós estamos livres da morte. Existe aqui, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter uma nova identidade, a identidade de filho. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, confirma, testifica com o nosso espírito em letra minúscula é o espírito humano. Ele confirma com o nosso espírito que somos filhos e herdeiros de Deus. Então, não somos mais escravos do medo, mas nós somos adotados pelo Pai. Quando nós estamos em Cristo, caminhando, aceitamos a Ele e andamos nele pelo Espírito, Espírito Santo, nós somos filhos e podemos chamar a Deus de paizinho, de papaizinho. Somos adotados por Deus. E existe uma segurança do crente, que se Deus é por nós, quem será contra nós?
O capítulo termina com a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Agora, vamos entrar no capítulo 9. E antes de lermos o capítulo 9, vamos entender aqui, o capítulo 9 que nós vamos ler hoje mostra que Deus estendeu a salvação aos gentios, que não o buscavam. Porque nós vimos nos capítulos anteriores que Paulo trabalha vários capítulos falando para os judeus. Não adianta vocês acreditarem na lei de Moisés. A lei de Moisés é santa porque ela revelou que furtar, matar, prostituir, cobiçar é pecado. E isso serve como um espelho para mostrar que o coração humano tem a lei do pecado em si. Então ele usou muitos capítulos anteriores falando sobre os judeus. E o capítulo 7, ele mostrou o quê? Que o esforço humano falha. Porque ele fala no final do capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará da carne e do pecado? Aí no capítulo 8 ele traz a solução. Ele mostra que o Espírito, aqui em letra maiúscula, o Espírito, é o Espírito Santo que age. Quando nós andamos no Espírito, andamos com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajuda a vencer a lei da carne e a andarmos no Espírito fazendo a vontade de Deus. Agora o capítulo 9 vai mostrar que por ser soberano, Deus decide estender essa ajuda, essa misericórdia a todos, independentemente de regras religiosas antigas. Então, antes de entrarmos no capítulo 9, já vamos mostrar aqui que, portanto, é uma ilusão achar que controlamos a Deus com nossa religião. E a verdade é que dependemos totalmente da misericórdia dele. Algumas pessoas querem controlar a Deus. Elas querem bater no peito e dizer: são as minhas obras, é a minha religião, é a minha devoção que vai me fazer chegar até Deus. E, na verdade, o que nos leva até Deus é a misericórdia por meio de Jesus. Jesus morreu por todos nós e precisamos ter fé em Jesus para termos a salvação. Então é uma ilusão. A verdade é que dependemos aqui. A verdade é que nós dependemos totalmente da misericórdia dele. Agora vamos apresentar a estrutura de Romanos 9. Porque, entendendo a estrutura de Romanos 9, antes de lermos, será mais fácil de entender o que Paulo está dizendo. Então, Romanos 9 começa com o dilema de Paulo e o privilégio de Israel. Do versículo 1 até o versículo 5, nós vemos que o apóstolo Paulo ele mostra o seu coração aos israelitas. Ele fala com profunda dor o quanto ele faria para salvar os seus irmãos judeus. Qual que é o ponto no começo do capítulo 9? É que Paulo daria a própria vida para que seus irmãos judeus fossem salvos. Ele fala que o povo de Israel passou por várias bênçãos de Deus ao longo da história. Então ele fala das várias fases do povo de Israel. Ele lista as 8 bênçãos que Deus deu para Israel. Ele fala assim que o povo de Israel recebeu a adoção de filhos de Deus. Deus foi até Abraão e Deus falou para Abraão: você vai ser o meu filho, eu vou te dar Isaque. Mesmo você sendo idoso e a sua mulher sendo estéril, eu vou dar um filho para você. Desse teu filho Isaque vão vir várias gerações e aí vai vir o Salvador. Então Deus adotou a nação de Israel quando ele estabeleceu um pacto com Abraão. Então essa foi a primeira bênção que o povo de Israel recebeu. Eles receberam a adoção como filhos. Segundo, eles receberam a glória. A glória, porque Deus, durante a época de Moisés, ele se revelava para o povo de Israel. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito,
colocou eles no deserto, e no deserto, durante a noite, ele se mostrava como uma coluna de fogo que trazia calor e luz para que eles caminhassem no deserto. Durante o dia, ele vinha como uma nuvem que cobria o calor do sol. Então, no meio do deserto, Deus fez que saísse água da rocha. Deus manifestou a glória dele para o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. No deserto, Deus ainda estabeleceu as alianças. Quais foram as alianças? Ele estabeleceu que a tribo de Levi seria responsável por fazer os sacrifícios a Deus para que o povo fosse purificado. Deus deu a lei, usou Moisés para dar as tábuas dos 10 mandamentos. Deus deu toda a ordem dos cultos. Como que deveria ser feito o culto de adoração? Deus fez promessas, dizendo que se eles obedecessem a Deus, Deus os abençoaria. Deus levantou os patriarcas, que foram, depois de Abraão, vieram Isaque, veio Jacó, vieram os 12 filhos de Jacó, que formaram o povo de Israel, e dessa descendência veio o próprio Cristo. Cristo nasceu sendo descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Deus deu todas essas bênçãos para o povo de Israel. E qual que é a aplicação disso? A ter uma religião ou uma herança espiritual não garante a salvação. É preciso ter fé. Vamos fazer aqui a leitura de Romanos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 5. E já vamos vendo aqui esse dilema de Paulo e o privilégio de Israel. Entrando aqui, vamos ler agora o texto de Romanos 9. Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, eu não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Então Paulo está dizendo assim, eu vou falar uma coisa para vocês que são judeus. Em Cristo, eu estou em Cristo, e em Cristo eu digo a verdade para vocês. Eu não minto, eu vou abrir o meu coração, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo. Isso aqui é como se ele dissesse assim, e o Espírito Santo sabe qual é realmente a minha consciência. Ele sabe, o Espírito Santo é minha testemunha que eu não estou mentindo. Que eu não vou mentir aqui o que eu vou falar para vocês. Que eu tenho, versículo 2, grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por que Paulo tem a tristeza e a dor no coração? Ele fala no versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Quando ele fala, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, ele está dizendo, eu mesmo poderia querer morrer em lugar dos meus irmãos, porque são meus parentes de sangue. Versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, que são os patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó, e dos quais é Cristo. Quando ele fala dos quais são os pais e dos quais é Cristo, ele está dizendo que a adoção de filhos veio com Abraão, a glória veio no deserto, os concertos, a lei, o culto, as promessas, tudo foram reveladas durante o período em que Deus falava com Moisés no deserto e ao longo da história de Israel, dos quais tudo isso veio como promessa dos patriarcas, os pais, Abraão, Isaque e Jacó. E dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, dessa descendência, veio Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, e Deus é bendito eternamente. Amém. Então aqui no versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 9, Paulo fala que ele sente tristeza e dor no coração, por quê? Porque muitos judeus não tinham fé em Jesus. Eles estavam batendo no peito e confiando na ilusão. Qual a ilusão dos judeus?
Nós temos a lei de Moisés. Nós temos a circuncisão que veio do nosso pai Abraão. Então nós somos salvos. Não precisamos de Jesus. E aí Paulo vem e fala, nos capítulos anteriores, como nós vimos no resumo, no capítulo 4, ele mostra Abraão, antes de receber a circuncisão e a lei de Moisés, ele teve fé em Deus. Foi isso que fez com que depois viesse a circuncisão e a lei. E a lei, lá no capítulo 7, Paulo mostra, ela só serve como espelho que revela o nosso pecado. A lei revela o que está errado e que existe, a lei revela o que existe na nossa carne. E o capítulo 8 fala que a salvação, que a única saída, a solução para vencer o pecado é andar no Espírito. Então essa é a primeira parte do capítulo 9. Agora, a segunda parte do capítulo 9, aqui nós estamos meditando na estrutura de Romanos 9. A segunda fase, veio a fase dos patriarcas. A escolha não é pelo sangue. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 13. Nessa segunda parte aqui, Paulo explica que nem todos os descendentes de Israel são Israel. Não é porque uma pessoa nasce como descendente dos israelitas que ele é do povo de Israel. O Abraão, ele teve 2 filhos, mas a promessa seguiu apenas por Isaque, não por Ismael. Antes de Abraão ter Isaque, houve um tempo em que ele e Sara ficaram em dúvida se Deus daria mesmo um filho para eles. Então a Sara deu a sua empregada, chamada Agar. Abraão deitou com Agar, eles tiveram um filho chamado Ismael. E Sara disse, se Deus não cumprir a promessa, pelo menos tem Ismael. Só que Deus veio para Abraão e para Sara e disse para eles, eu fiz uma promessa, e a promessa é que vocês mesmos vão ter um filho de vocês. Depois de algum tempo, nasceu Isaque. Na realidade, levou 13 anos depois, Isaque nasceu. Quando Isaque nasceu, Deus falou para Abraão, o pacto que eu tenho com vocês está em Isaque. Então, está em Isaque, não está com Ismael. Na sequência, Isaque, que foi o filho da promessa, se casou com Rebeca. E Rebeca teve gêmeos. Ela teve Esaú e Jacó. Jacó é o filho mais novo. Esaú é o filho mais velho, o primeiro que saiu. E antes de nascerem ou fazerem algo bom ou mal, Deus escolheu Jacó. Então o ponto aqui é que a escolha de Deus, a eleição de Deus, baseia-se na vontade de Deus, na sua vontade, e não no esforço humano ou na genética. Não é nenhum esforço humano que determina como que vem a salvação. Deus determina a regra da salvação. Ele determinou para Abraão, vai vir o seu filho, que vai ser eu que vou dar. Isaque foi o filho que foi dado por Deus para uma mulher estéril. Depois Isaque casou, teve 2 filhos, gêmeos. Antes de nascerem, Deus disse, o descendente, que é Cristo, né, que vai nascer, que vai salvar a todos, não vai vir do filho mais velho. Porque havia uma tradição. Tem que vir do mais velho, o Esaú, é o primogênito. Antes de nascerem, Deus falou, a descendência que vai salvar a humanidade vai vir de Jacó. Por que Deus fez isso? O tempo todo Deus está dizendo, a salvação não vem pelo ser humano, não vem pela determinação humana, vem pela única e soberana vontade de Deus. É Deus que é bondoso e é Deus que determina o caminho da salvação. Então o ponto é, a escolha de Deus, a eleição, baseia-se na sua vontade, na vontade dele, e não no esforço humano ou na genética. Vamos ler aqui essa parte, que é do versículo 6 ao versículo 13. Então aqui no versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado,
porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O que ele está dizendo aqui? Não é que a palavra de Deus faltou. Deus fez uma promessa. Aqui nós lemos do versículo 1 ao versículo 5 que Deus fez várias promessas aos israelitas. Ele deu a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas e o próprio Cristo. Ele fez com que tudo viesse por meio dos israelitas. Então, isso não foi suficiente para salvar? Agora ele vem aqui no segundo ponto. Não é que a palavra de Deus faltou, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O que Paulo está dizendo? Deus fez tudo isso com o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse vir até Cristo e receber a salvação pela fé em Jesus. Então essa é a palavra final. O final de tudo é Cristo. Agora, a palavra de Deus não faltou, mas é que nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todo mundo que é de Israel entende as promessas que Deus deu para os israelitas. Não é porque uma pessoa nasce como judeu, como israelita, que ele vai ser israelita. Uma pessoa pode nascer da descendência de Israel e não entender as promessas que Deus fez com o povo de Israel. E muitos que são israelitas não aceitam a Cristo porque entendem que ele não é o Messias, o Salvador. Então, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Paulo aqui está dizendo que isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Versículo 13, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Então aqui do versículo 6 até o versículo 13, com a explicação que foi apresentada em cima, nós podemos entender aqui o que é que Paulo estava dizendo. Como nós vimos ali, Deus veio para Abraão. Abraão tentou com Sara criar Ismael para ajudar a Deus, e Deus rejeitou Ismael. Deus falou: sou eu que vou dar Isaque. Veio Isaque. Isaque se casou com Rebeca. Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Poderiam pensar que o Esaú é o mais velho, então ele que vai receber a herança de Deus. Deus rejeitou Esaú e falou: a promessa vai vir por Jacó. E de Jacó é que veio Cristo. Então aqui do versículo 6 até o versículo 13, Paulo fala isso, dessa forma. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Por quê? Porque no versículo 7, não é pela descendência de Abraão que são todos filhos. Ismael era descendente de Abraão, mas ele não foi reputado, não foi considerado por Deus como filho da promessa. Foi em Isaque será chamada a tua descendência. Então aqui no versículo 6 a 13, Paulo fala sobre essa questão. Agora vamos para a terceira parte, que é aqui a fase do êxodo. A misericórdia e a soberania, do verso 14 até o verso 24. Paulo aqui nesse texto que nós vamos ler, do verso 14 ao 24, ele antecipa a pergunta do público. Isso é injusto? Então, ele fala o seguinte: na época de Moisés, Deus disse para Moisés o seguinte: terei misericórdia de quem eu quiser. Deus falou a respeito do rei do Egito, do faraó. Deus o usou para mostrar o seu poder. Então o ponto aqui é o seguinte: existe o oleiro, que é Deus, e nós somos o barro. Deus ele tem o direito soberano de moldar a história. Se ele suporta com paciência os vasos de ira, é para revelar a sua glória aos vasos de misericórdia. Você vai lembrar que no Êxodo, quando o povo de Israel estava escravo, Deus ele disse para Moisés
vá até vá até o faraó, que eu trarei a libertação do povo de Israel. Mas o faraó ficará com o coração endurecido e não deixará que o povo vá embora. Então, quando Moisés chegou até o faraó e disse: Deus mandou eu vir aqui e dizer para você libertar o povo de Israel. Faraó endureceu o coração. E a Bíblia conta que Deus fez que Faraó ficasse com o coração duro, para que Deus revelasse o seu poder. Como Faraó era poderoso, Deus mandou 10 pragas. Por último, a última praga foi a morte de todos os primogênitos egípcios. O filho mais velho de todos os egípcios morreu. E aí Faraó viu o poder de Deus. E ele chegou a uma conclusão, que só Deus tem todo o poder. E ele mandou o povo de Israel ir embora. Então o ponto é que Deus disse para Moisés: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. E eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Significa, Deus estava dizendo, sou eu que decido como que vai ser a salvação. O faraó vai ficar com o coração endurecido para que ele não aceite que vocês vão embora, para que eu mostre o meu poder, para que todos vejam que a salvação ela vem pelo braço de Deus. Então o ponto nessa fase aqui é a misericórdia e a soberania de Deus. É só Deus que salva. A soberania de como que vem a salvação é de Deus. Por que é assim? Porque foi Deus que criou o mundo. Então é Deus que dita as regras. Ele não deixa que o ser humano, que é criatura, queira mandar nele. Ele não aceita que o ser humano venha dizer para Deus, vai ser assim e assim. Afinal, ele que é o Criador. Então o ponto é que existe o oleiro e o barro. Deus tem o direito soberano de moldar a história. Se ele suporta com paciência os vasos de ira, é para revelar a sua glória aos vasos de misericórdia. Quem são os vasos de ira? São as pessoas que se afastam de Deus. Os vasos de ira são as pessoas que ficam longe de Deus. Deus suporta com paciência os vasos de ira. Ele deixa os pecadores caírem e se carregarem de pecados. Mas ele faz isso para revelar a sua glória aos vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia são aqueles que aceitam a misericórdia de Deus. Lembre-se que misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Misericórdia significa que Deus vê as nossas misérias, mas mesmo assim ele nos recebe de coração aberto. Então, misericórdia é Deus abre o coração para nós, apesar das nossas misérias. E o que Deus faz? Ele suporta com paciência os vasos de ira, ele suporta os pecadores, os vasos que se afastam dele, para revelar a sua glória aos vasos de misericórdia. Ele tem paciência com eles, eles vão se enchendo de pecados, vivendo uma vida em que depois eles recebem a colheita de todo o mal que eles fazem, e fica muito claro o resultado do pecado deles. E isso revela a glória para os vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia que aceitam a Jesus vão recebendo a proteção, a segurança, o cuidado, a provisão e no final da vida, a vida eterna. Revela-se a glória dele nos vasos de misericórdia. Vamos ler aqui esses versículos, do 14 ao 24. Então, aqui entrando no versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, aqui, na parte anterior que nós lemos do versículo 6 até o versículo 13, que Deus escolheu Isaque e não aceitou Ismael, que era filho de Abraão. Que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, que era o filho mais velho de Rebeca. Aí veio essa parte aqui
do versículo 14. O que vamos dizer diante disso? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Paulo está construindo seu argumento, dizendo assim: é Deus que é soberano, é Deus que determina como que Cristo viria. É Deus que determina totalmente o processo de salvação. Não é o ser humano que vai ditar isso para Deus. Então, o que diremos, pois? Que Deus escolheu Isaac e depois escolheu Jacó? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois o Deus disse para Moisés: me compadecerei, compadecer-me de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus estava dizendo para Moisés: eu que determino as regras. A salvação vai vir pela minha lei. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Então no 19 ele está dizendo assim: então você vai perguntar para mim, por que se queixa ele ainda? Esse ele aqui é o Faraó. Quando Deus mandou as 10 pragas no Egito e depois a última praga matou os primogênitos, o Faraó poderia considerar aquilo injusto. Afinal de contas, ele era o rei do Egito. Então, ele poderia dizer assim: você vai dizer para mim, por que se queixa ele ainda? Por que o Faraó reclamaria? Mas por quê? Quem resiste à sua vontade? Quem pode resistir à sua vontade? Aí o versículo 20 ele fala: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Em outras palavras, o ser humano pode virar para Deus e dizer assim: Deus, por que o Senhor me fez assim? Ele fala no versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então aqui do versículo 14 até o versículo 24, Paulo está dizendo aquilo que nós comentamos acima. Deus escolheu destruir Faraó e escolheu Moisés para libertá-los, mostrando assim: eu escolho o povo que me segue para mostrar o meu poder, para mostrar de onde vem a salvação. Ninguém que tenha muita força e muito poder pode bater no próprio peito e dizer assim: vai ser do meu jeito. Faraó era quem tinha toda a força naquele tempo. E Deus falou: eu vou endurecer o coração dele, porque ele é o Todo-Poderoso, para mostrar o que acontece quando alguém resiste à minha vontade. No final, os primogênitos de todos morreram. E isso tem uma aplicação. Se você não aceita Jesus, você vai para a perdição. Agora a última parte, a fase dos profetas e o mistério dos gentios, do versículo 25 ao 33. Paulo encerra o capítulo 9 provando, através de Oséias e Isaías, que Deus já havia planejado o que está acontecendo agora. A surpresa é que as pessoas que não eram povo, que são os gentios, os que não são judeus, foram chamados de meu povo. Existe um tropeço. Israel buscou a justiça pela lei e tropeçou em Jesus. Os israelitas, eles se baseavam na sua lei, mas
eles tropeçaram em Jesus. Muitos não conseguiram perceber que Jesus é a continuação da lei e que agora é necessário chegar a Jesus para ter a salvação. Agora os gentios buscaram pela fé e alcançaram. Os não-judeus vieram até Deus por meio de Jesus e conseguiram acessar isso. A conclusão é que a salvação está disponível para todos, mas o caminho é a fé e não é o mérito. Agora vamos ler o versículo 25 até o 33. Então aqui, como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Oséias aqui é um profeta do Antigo Testamento. Deus disse para que Oséias se casasse com uma prostituta e que tivesse filhos com essa prostituta. Ele teve filhos com essa prostituta como uma representação de que o povo de Israel adorava outros deuses. Abandonou a Deus para adorar outros deuses. Esse era o adultério da nação de Israel. E Deus disse para Oséias, case-se com uma prostituta e para mostrar como eu sou. Eu casei com o povo de Israel e mesmo assim quero gerar filhos. E Deus, quando Oséias teve os filhos, um dos filhos, Deus deu o nome, de vou chamar de meu povo quem não era meu povo. Então Paulo aqui, ele lembra do profeta Oséias. E ele fala assim, lembram do profeta Oséias? Os profetas? Deus já tinha mostrado que traria os gentios para serem povo dele. Aí o versículo 26. E sucederá que no lugar que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías aqui é o profeta Isaías. Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então ele está dizendo, ainda que tenham muitos israelitas, é o remanescente. É aquele que vai ficar com Deus, é que vai ser salvo. Verso 28, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. 29. Então Deus vai completar a sua palavra, Deus vai abreviar a história, que lá em Apocalipse diz que nos últimos dias, os dias seriam contados de maneira mais rápida, para que os salvos possam ser salvos. Versículo 29. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Você vai lembrar que lá em Gênesis, no capítulo 19, 18 e 19 ali, Deus fala com Abraão e avisa que Sodoma e Gomorra seriam destruídas e as duas cidades foram completamente exterminadas. Então Isaías está dizendo, se o Senhor dos Exércitos, se Deus não tivesse deixado uma descendência, todos eles seriam exterminados da mesma forma como Sodoma e Gomorra. Quer dizer, Deus deixou Jesus. O remanescente é o povo que vai ser salvo, é o residual, aqueles que aceitarem a Cristo. Agora o versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então ele está dizendo mais uma vez, não é pela descendência israelita que vai haver salvação. A salvação vem somente por meio de Jesus. E o povo de Israel que aceita Jesus é o remanescente. O remanescente é a parte que vai ser salva. Aqueles que se conectarem com Jesus. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Esse é o argumento que Paulo está mostrando aqui. Versículo 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Israel, que buscava a justiça, a lei da justiça pela sua própria lei, não chegou a encontrar a lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Então eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então Paulo diz, os israelitas
se confundiram, porque veio Cristo e eles preferiram ficar apegados à sua lei. Em outras palavras, no capítulo 9, fala que o povo de Israel recebeu muitas alianças, muitos pactos, mas tudo que eles têm como aliança e pacto não traz salvação. A salvação vem pela determinação da soberania de Deus. E Deus decidiu trazer a salvação por meio de Cristo. E todo aquele que tem fé em Jesus é que recebe a salvação. Agora, no próximo capítulo, que é o capítulo 10, nós vamos ver o complemento da ideia do capítulo 9. O capítulo 9 fala que a salvação ela vem pela soberania de Deus. Deus estabeleceu que a salvação vem pela fé em Jesus. Mas o capítulo 10 vai dizer que é necessário que exista a boa vontade do ser humano. O ser humano precisa aceitar a Cristo. Ele precisa aceitar a Jesus. Então, essa é a leitura de Romanos, capítulo 9. Nós fizemos aqui o resumo dessa série que se chama Romanos, a verdade e a ilusão. A ilusão do povo judeu é que eles podem ter a salvação pela sua história, pela sua descendência de Abraão. Mas quando eles não veem Cristo como a salvação, que traz a fé em Jesus como a salvação, eles se esqueceram. Paulo, aqui no capítulo 9, quer mostrar para eles. É Jesus, Cristo, ele é a continuidade de Abraão, da circuncisão, da lei, que tudo que ocorreu no passado com o povo de Israel foram formas de Deus estabelecer se revelar ao longo da história. E essa história foi deixada na Bíblia para que todos nós hoje, tanto os judeus como os não-judeus, pudessem perceber como Deus foi revelando que ele estava cuidando da humanidade. Ele escolheu os judeus para preparar uma descendência que seria Cristo para salvar a todos. Então a salvação ela foi projetada pelo próprio Deus, pela soberania dele. Ele preparou a salvação desde o princípio, desde o começo, para que nós pudéssemos vir até Jesus. E quando veio Jesus, Deus estabeleceu: eu quero salvar não só os judeus, eu quero salvar os gentios. Todas as gentes, todos importam para mim. Desde o princípio, quando Cristo se manifesta, fica completada a revelação na história de Deus. Por isso que o livro de Romanos é um tratado de salvação. Quando nós lemos aqui o capítulo 9, nós vemos Paulo falando sobre todos os pactos do passado, que Deus já estava cuidando de preparar Cristo para garantir a salvação de todas as pessoas. Ele sempre amou todas as pessoas. E na soberania dele, ele foi escolhendo o caminho para revelar a salvação, para mostrar que a salvação vem exclusivamente dele. Inclusive para os judeus. Quando Abraão, que é o patriarca, o primeiro patriarca, tenta fazer Ismael com Agar, a empregada de Deus, escolhe Isaac, que é um filho que vem do milagre de Deus. Deus está dizendo: sou eu que dou a salvação. Quando Isaac se casa com Rebeca e tem 2 filhos gêmeos, Esaú nasce primeiro. Deus fala: vai ser o Jacó que vai ter a descendência que vai vir Cristo. Já estou determinando como que são as coisas. Veio Cristo dessa descendência. Então, a salvação, ela foi totalmente projetada por Deus. Mas no capítulo 10, nós vamos ver que nós temos uma parte uma participação, que é a entrega. A entrega da nossa vida a Ele depende de nós. Nós vamos ver isso em Romanos, no capítulo 10. Eu convido você a ler, a assistir os vídeos dos capítulos anteriores. Você que não assistiu, e vai ficar aqui no final do vídeo, no canto superior direito, a playlist. Você vai clicar e vai aparecer os vídeos de todos os capítulos anteriores. Se você
não acompanhou os capítulos anteriores, você pode assistir a playlist para se engajar nessa leitura de Romanos e entender. Ler Romanos é entender o amor de Deus por toda a humanidade. Deus sempre pensou numa forma de se revelar para a humanidade. Por isso ele deixou a Bíblia para nós, para revelar todos os milagres que ele fez ao longo da história no meio do povo de Israel. E no final, ele coroou toda a humanidade, trazendo dessa descendência Cristo para salvar a todos. Vamos ver isso nos próximos capítulos. Por hoje, Deus abençoe a sua vida grandemente, sempre e sempre. Amém.